Hey people, how are you today? I hope you are good. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje na revisão para a gente falar um pouco sobre como usar as variáveis de quantidade. Então eu estava passando aqui para a Dora o uso de quando a gente fala o uso do sum e do n. Então o sum, quando eu uso de forma quando o substantivo o substantivo é contável, ele significa algum ou alguns ou algumas, né? Nesse sentido. Quando ele não é contável, ele significa um pouco. Significa um pouco. A forma de como fala, né? Então, eu preciso de um pouco de açúcar. Então, I need some sugar. Né? Eu preciso de alguns ovos. Então, I need some eggs. Então, seria nesse contexto que eu vou usar. Né? Ali. Outra coisa importante. Quando a gente for usar ali o I don't need, né? Tipo, o don't, eu vou sempre usar com N. O N é para dizer que é nenhum, né? Eu não preciso de nenhum alface, de nenhuma carne, de nenhum açúcar ou de nenhuma batata, né? Nesse caso. Então a gente coloca o N nesse caso. E quando a gente pergunta também, né, Dora? Uhum. A gente pergunta também, a gente usa o N. Então aí o N significa, ele acaba se usando no sentido do sum na resposta, né? Em algumas situações. Deixa eu explicar como ficaria o N nas perguntas. Do we need any sugar? Um pouco de Então, a açúcar. pergunta é, nós precisamos de um pouco de açúcar? Nós precisamos de um pouco de açúcar? Do we need any sugar? Nós precisamos de um pouco de açúcar? E aí a resposta como que seria? Aí, no caso positivo, né? Yes, we need. We need some. Ah, Aí esse tá. some é para dizer é a mesma coisa de colocar sugar. Nós precisamos de um pouco de açúcar. Yes, we need some. Sim, nós precisamos de açúcar. Nós precisamos. We need some sugar. We need some. Então aqui eu posso encurtar e colocar só o some, como também eu posso negar, colocar aqui, ó. No, we don't need any. Também que é opcional falar sugar, né? Então, é importante colocar a variável, não pode esquecer. Então, quando vocês estiverem fazendo ali na prova, vocês não podem esquecer de colocar a variável de quantidade, porque ela significa isso, um pouco, né, no caso do açúcar aqui. Agora vamos colocar ali. Do we need any apples? Então, maçãs, está no plural ali, ó. Do we need any apples? Nós precisamos de maçãs? De algumas maçãs? Nós precisamos? No, we don't need any. Não precisamos de nenhuma maçãs. Oh, yes, we need some apples. We need some apples. Né? Nesse caso seria isso. We need Só some. finalizando no need não pode. Como? Só finalizando ali no need, que nem a gente. Você quer maçã? Não, não quero. Então, yes, we need, por exemplo, se eu... Aí tem que colocar a quantidade. Ah, A sempre variável de tem. quantidade. No, we don't need. We don't need any. Oh, no, we don't need some. Né? Tem que colocar sempre ou need, o some ou any. Se for negativo, é o any. Se for Uhum, afirmativo, é sempre o some que você vai colocar ali, entendeu? certo. Yes, we need some. Yes, we need some. Oh, no, we don't need any. Já tem na geladeira, não preciso comprar mais, entendeu? No, Tá. we don't need any. Ok? Nós não precisamos, já tem aqui em casa. Yes, we need some. Não, precisamos, não tem na geladeira. Né? Só precisa comprar. Então, Uhum, nesse caso, é o uso correto aí. Então, na hora de perguntar, significa, no caso ali de açúcar, seria um pouco de açúcar. Precisamos de um pouco de açúcar? Do we need any sugar? Yes, we need some. Se nós precisamos de algum, de um pouco, né, de açúcar.
No, we don't need any. Não, nós não precisamos de nenhum açúcar, que a gente já tem em casa. No caso das maçãs, precisamos de algumas maçãs? Não, nós não precisamos de nenhuma maçã. Precisamos de algumas, nesse caso. Então, essa é a regra mais importante de usar as variáveis de quantidade. Certo. Que quantidade é essa? Aí tem um outro uso que a gente pode usar do N, que é assim, ó. Tem um exemplo aqui que eu posso colocar assim: all these shoes are very all these shoes are very good. Quer dizer isso, Dora? All these shoes are very good. Todos esses sapatos estão muito bons. Não, São muito bons. são muito bons. But any Mas of them, any of them mas nenhum deles, né? any of them will be pretty. Mas nenhum deles será bonito? Então, aí nesse caso não poderia ser nenhum deles. Nesse caso seria qualquer um deles. Ah, tá. Entendeu? Aí você entende que o N pode ser qualquer um. Então, todos esses calçados são bons, mas qualquer um deles ficarão legais em você. Qualquer um deles ficarão legais em você. Então, all these shoes are very good, but any of them will be pretty. Então, esse N aqui, ele vai ser também qualquer um. Qualquer um. Qualquer um deles ficarão legais em você. Então, o N, nesse sentido da frase, usando essa conjunção but, vai ser qualquer um. Entendeu? Nesse sentido. Certo. Cria uma frase, Dora, que pode usar o N como qualquer um também, que dá esse entendimento, como eu fiz aqui nessa frase. Qualquer um. Pensa em alguma forma de falar, de usar o N como qualquer um. Pensa uma frase aí. Em inglês. I need of. Need of. I need of. Não preciso nem uma, sei lá, banana. Não preciso nenhuma banana para doce, então nenhuma roupa que eu posso colocar. Mas não no sentido de Tá. qualquer um. Tá. But I then dress for my birthday. Sei lá. For my birthday. I need of them dress will my altes, eu não preciso nem. Dora, vou colocar assim, ó, Dora has a lot of dress. Dora has lots of dresses. You dress lots. Então, Dora has lots of dresses. But, and any of Então, Dora has lots of dresses.
And any of them fit well for her. Quer dizer isso. Dora tem muitos vestidos, né? Dora tem Aham. muitos vestidos e nenhum deles fica. O que é fit? Fio? Então, O que é fit? Dora has lots of dresses. Lots of dresses. And any of them fit well for her. Tem uma porção de vestidos e nenhum deles. Então, então a tradução disso aqui, Dora, seria assim: Dora tem muitos vestidos. Aí o N, olha só. Dora tem muitos vestidos e qualquer um deles cai Ah, bem para ela. Então, qualquer um dos vestidos, então, o qualquer um tá aqui no N. No N então of não them. seria nenhum. Aí o Então, N não fica como nenhum. não, vai ficar como qualquer um. Então, Ah, qualquer um deles fica bem nela. Né? Cai bem nela, né? No sentido de cair bem. Fit quer dizer fica bem, né? Veste bem nela. Então Dora tem vários, né? Bastante vestidos e qualquer um deles cai bem nela. Entendeu? Qualquer um. Então o N entra como qualquer um. Nesse sentido. Entendeu? certo, não como nenhum. Mas independente disso, N é nenhum ou não? Sim, independente Ah, disso, então N tá, também é tá. nenhum. Ah, tá. Tá. Então aí no caso. hum, Então, mas aí que nem no caso, como eu vou ficar sabendo se é qualquer um ou nenhum? No, pelo contexto, Dora. Tá, tá. Calma aí. I like any of these fruits. Qualquer uma dessas frutas. Eu gosto de qualquer uma dessas frutas. Exatamente. Certo. Viu como você. Cadê? Você conseguiu entender? Aham. I like any of these fruits. Porque aí não daria para falar, eu gosto de nenhuma dessas frutas, não funcionaria legal. Agora, se você quer falar que Aham. você não gosta de nenhuma dessas frutas, seria I don't like any of these fruits. Aí sim, o N se torna nenhum. Nenhum. Ah, Entendeu? certo. Então, viu que é pelo contexto? Tá. É o contexto que vai mostrar a forma de como usar o qualquer um ou nenhum. Entendeu? Certo. É pelo Uhum. contexto do que você vai escrever. Entendeu? Nesse E contexto. aí no caso é só na escrita, porque no caso seria só na tradução mesmo, né? Porque na escrita não tem nenhuma diferença se ele está antes de verbo ou não, nada disso. Não, É nenhuma só com diferença. relação à tradução. É, só em relação à tradução, Tá. exatamente. Uhum. É aí que a gente tem que prestar atenção. Essa Certo. parte aí. Ficou claro então, Dora? Deu para Certo. entender? Ok, deu. Então vamos voltar lá no livro. Deixa eu abrir aqui para a gente falar a respeito. Então, só para lembrar que quando a gente usa, como está aqui, ó, que foi falado lá no grama Focus, que a gente estava vendo,
Do we need any potatoes? Nós precisamos de batatas, de algumas batatas, porque está no plural, né? Então, nós precisamos de algumas batatas. Está usando o substantivo contável. Então, batatas são contáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 batatas. Então, uma batata, 2 batatas. Então, aí começa. Então, a gente usa as variáveis de quantidade para dizer algumas, né, batatas. E aí o N se torna algumas. Só que quando a gente usa o N nos não contáveis, seria, nós precisamos de um pouco de quê? De alface. Um pouco de alface. E não de algumas alfaces, mas um pouco de alface. Eu faço. Né? Uhum. Nesse sentido. E na hora de responder, yes, let's get some. Vamos comprar algumas. Vamos comprar um pouco, né? Or not, no, we don't need any. Não, nós não precisamos de nenhuma alface. Nesse sentido. Uhum. Nesse sentido. O que você quer? Ele quer aprender inglês, Dora. É que ela pede comida e água, ela sabe pedir, entendeu? Então, Tá, Dora, com relação aos advérbios de frequência, o que é mais difícil para você entender usando eles? Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. não tem nenhum assim mais pesado. Esse do N aí realmente eu estava com um pouco de dificuldade, mas já Uhum. E aí, frequentemente. com relação aos advérbios de frequência, always. Como que a gente vai usar o always? Em que sentido que a gente usa o always? Eu falo assim, algo que vai acontecer que é rotineiro. Que tem um grau de rotina maior, né? Uhum. Então eu posso usar para qualquer outra coisa, né, Dora? Não é só o que está aqui no livro, né? Vamos sair um pouco do livro, eu posso falar assim, ó. Você fala assim, I always go to I always go to the movies. I always go to the movies on the weekend. O que quer dizer isso? I always go to the movies on a weekend. Eu sempre vou ao cinema nos finais de semana. Exatamente. Eu sempre vou ao cinema aos finais de semana. Aí eu posso falar assim, I Sempre. I go to the movies always. Acho que é meio estranho, né? Eu vou ao cinema sempre. É meio estranho, né? No finalzinho. Ou é só porque eu pego muito na tradução ao pé da letra, acho que por isso que é mais. Mas em português, a gente sempre comete, eu vou ao cinema sempre. Né? Em Uhum. português a gente consegue falar isso, em inglês não. Por que não? Porque em inglês a gente coloca sempre o advérbio de frequência sempre tem que estar entre o verbo, que é o go aqui, ó, e o pronome, que é o I. Entendeu? Então o always tem que estar aqui, ó. Ele tem que sair daqui do final, né? E colocar ele aqui, ó, entre o pronome e o verbo. I always. Então, de frequência entre o pronome e o verbo. Entre o pronome e o verbo. Sempre. Sempre vai ser assim. Como que seria assim, Dora? Minha mãe vai sempre à feira aos sábados. Como que seria isso em inglês? Minha mãe vai sempre à feira aos sábados. My mother My mother. go to the. Agora, feira? O que é? E minha mãe vai sempre à Always, feira aos always. sábados. My mother always. Feira. Vai à feira. Vai. My mother go to.
Então, my mother always go to the a feira street market. Street Ah, market aos finais de semana. every week. On the weekend. É on the week, tá? Street. Então você percebe que o mother ele está aqui como sujeito da frase. E o always é o advérbio de frequência. E o go é o verbo. Verbo, certo. Entendeu? Uhum. Nesse caso, a gente conseguiu colocar aí o advérbio de frequência no local certo, né? Uhum. E quando que eu uso o usually? Vamos tentar entender o que significa usually. O que significa usually? Usually. O que significa Meu usually? usualmente. Normalmente, muito bem. Normalmente ou Usual- normalmente ou pode ser Usualmente. também geralmente. Geralmente ou normalmente. Pode ser usado o usually, né? Usually a gente Certo. usa nessa sequência. Então vamos criar alguma frase que eu posso usar nessa sequência de dizer usually. Qual que seria, Dora? I, I usually, I usually usually, é, normalmente, almoço que eu vou colocar. Usually I usually to the dinner. No, I am go to Não, dinner. calma. Vamos organizar melhor as ideias, tá? Então, o que você quer falar? Primeiro você tem que organizar as ideias. O que você quer falar? Eu geralmente almoço em determinado Então, como horário. que é almoçar em inglês? Como que a gente fala almoçar em inglês? Dinner, dinner, Vamos... Então, dinner. dinner é jantar. Dinner é Ah, jantar. Só que tá. lembra que a gente tem ali, tem um verbo antes do dinner. Sempre tem um verbo. Quais são os verbos que a gente usa nas refeições? Quais são os verbos do quê? Que a gente usa para as refeições diárias. Quais são os verbos que a gente usa nas refeições diárias? É isso. Quais são os verbos que a gente usa nas refeições diárias? Olha aqui, ó. Usamos o have, lembra que é o have? E a gente usa também o eat. Ah, Então, lembra que a gente tem que colocar sempre eles nas refeições diárias? Então, vou dar um exemplo, tá? Qual que seria, então? Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Ou também eu posso falar, né? Eat breakfast. Eat lunch. Eat dinner. É isso. Então, eu posso usar tanto o eat quanto have para as refeições diárias. Então, mas o que significa isso, professor? Significa que eu vou tomar o café da manhã. Então, mas have não é tomar, beleza. Mas o have, ele mascara o verbo tomar. Então, quer dizer, tomar o café da manhã. Ele vai mascarar. Tanto o have quanto o eat vai ser tomar o café da manhã. Se eu coloco ele na frente das refeições, vai ser isso. Então, have breakfast ou eat breakfast quer dizer tomar o café da manhã. Quando eu coloco na frente do lunch, quer dizer o quê? almoço, né? Almoçar. Já torna o verbo almoçar. Almoçar. Entendeu? Have lunch ou eat lunch. Aham. E quando eu falo have dinner, quer dizer o quê? Jantar, né? Jantar. Exatamente. Então, essa é a forma de a gente usar para as refeições. Os verbos have e o eat. Significa Certo, isso. Tomar o café da manhã, almoçar e jantar. Né? certo. Ah, eu vou falar. Como que eu falo então, professor? Tomar o lanche da tarde. To eat snack. To eat a snack. Calma aí.
Snack. Eat a snack. Então, eat a snack quer dizer, tipo, tomar um lanche. Ou have a snack. Have a snack. Tomar um lanche. Have a snack ou eat a snack. Tomar um lanche. Entendeu? Certo. E aí, como ficaria, Dora? Eu, geralmente, o quê? É que, então, o que eu tinha pensado, Isso. eu almoço num determinado horário, lá, almoço, Então, como seria? Usually, como seria em inglês? 12 antes meridian. Não, mas vamos lá. Usually, I usually have I usually have lunch I have lunch, ok. and 12 o'clock. At 12 o'clock. Não precisa, bom, também 12 não tem necessidade de colocar AM ou PM. Não. I usually have lunch at 12 o'clock. E quando que eu consigo... vamos colocar agora o often. Often. O que significa often, Dora? Com frequência, Frequência, exatamente. Frequentemente. 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 Né? Often significa frequentemente. I usually have lunch. Então, vamos tentar agora colocar o frequentemente. Vamos criar uma frase usando frequentemente. Como que seria? I, I bug, I bugged, I bugged often bread. Não? Yes. I will, não, aí não tem o verbo antes, não. Então, como que é a regra então dos advérbios de frequência, Dora? É o sujeito, né? Aham. Sujeito, aí vem um pronome. Não, Não. o sujeito já é o pronome. Ele, depois o verbo. Isso, exatamente. E aí vamos lá. Então, I é o pronome. Tá. I often I often. buy bugged, get pão, bread. I often Então, I often buy some bread. some bread. Some bread in the morning. In the morning. Então, o que você quis dizer com essa frase, Dora? Eu compro pão, sempre compro pão de manhã. Então, eu frequentemente, né? Eu frequentemente compro pão de manhã. Eu frequentemente compro pão de manhã. Ou no português seria eu compro pão de manhã, eu compro pão frequentemente de manhã. É que a ordem em português é diferente do inglês. Então, I often buy some bread in the morning. Aí nós temos ali o sometimes. E o que significa sometimes? Às vezes? Às vezes. Ou algumas vezes. Às vezes, algumas vezes. Às vezes é mais informal, né? Mas algumas vezes é mais formal de falar dentro de um contexto literário, né? Algumas vezes é mais literário.
Às vezes é o inglês falado, né? O que a gente fala no nosso dia a dia. Às vezes. Então a gente usa de forma mais informal. O algumas vezes é numa forma mais né, contextualizada, né? Literal, né? Algumas vezes é mais formal. Então, Dora, como que a gente poderia usar o sometimes aqui? Colocar my mother often. My mother often. Não, esse não é o often, a gente vai usar o sometimes agora. Ah, desculpa. My mother sometimes Sometimes. can walk in the park. Como? Walk in the park. Walk in the park. O que quer dizer isso, então? My mother sometimes walk in the park. Às vezes minha mãe anda assim no parque. Então, lembrando que eu posso usar o sometimes também na frente do pronome. Olha só como muda a forma dele. Ele é o único, ele e o usually são os únicos que eu consigo colocar no começo. Então, Ah, sometimes, sometimes. ó, sometimes my mother walks. Faltou walks aqui, o S. Walks in the park. Sometimes my mother walks in the park. Algumas vezes a minha mãe anda no parque. É isso? Uhum. Tipo, às vezes, né? Às vezes minha mãe vai andando no parque. Então você percebe que o auxiliar, o sometimes aqui como advérbio, ele é o único que eu consigo colocar no começo ali, Antes do sujeito. antes do sujeito, exatamente. Tá. Antes do sujeito, ele é o único que eu consigo colocar aqui. Agora vamos para o hardly ever. O que significa hardly ever? Ups. Hardly. Hard, hardly ever. O que significa hardly ever? Ever. Hard, o que que é? Hard. Pesado. Não, é hardly. O que é hardly ever? Difícil? Dificilmente. Dificilmente. Então, hardly ever significa dificilmente. Hardly ever. Então, hardly ever pode ser dificilmente, né? Vamos usar alguma coisa, então, usando hardly ever agora. Alguma frase. Então ele dá para ir no começo, né? Não, o hardly ever não. Só o sometimes que eu posso colocar no começo. Ah, é. Falou. Então, então ele iria no final, né? Não, ele vai seguir a Pode sequência ser. dos advérbios de frequência, como que seria? Ah, tá. Então, my sister hardly ever. Hardly ever. Dificilmente lá. Ate. Dificilmente. Dificilmente. My sister hardly ever eat. Eat banana. Eats banana. Banana. Agora vamos pro never, agora. Never. Quando é que eu uso never? O que significa never? Nunca. Então vamos criar uma frase usando nunca. Eu nunca. Como seria?
I never. I never go to. I never go to the beach. Go to the beach. I never go to the beach. Quer dizer o quê? I never go to the beach. I never go to the beach in final de ano. Como é que eu vou colocar em No final de ano, Dora. Final de ano. Isso. Eu nunca vou à praia no final de ano. Tá muita gente. In the end of the year. I never go to the beach in the end of the year. Eu nunca vou pra praia no final do ano. In the end of the year. Né? Dá para usar nesse sentido. Aí você falou, tem muita gente. There are too many people. There are too many people. Né? Tem muita gente. Há bastante gente. There are too many people. Né? There are too many people. Então é nesse contexto aí que a gente tem os advérbios de frequência. There are too many people. Conseguiu entender, Dora? Então, os advérbios? Tá dando para. Só lembrando que os advérbios de frequência, sempre a gente tem uma regra. Primeiro vem o quê? Personal pronoun. Personal. Plus adverb. Plus the verb. Essa é a sequência. Então, para vocês não errarem na hora de fazer a prova, essa é a sequência que a gente tem que usar os advérbios de frequência. Isso aí é bem. Você vai estar gravando, né? Tá gravando. Tá. Deixa eu ver aqui. Agora, essa foi a unidade 9. Então, terminamos, encerramos. Tem alguma dúvida, Dora, com relação à unidade 9? Não, para estudar não. Só fixar mesmo essa parte aí de antes ou depois, né, do sujeito. Exatamente. Uhum. Agora vamos então para a unidade 10. Então, na 10, a gente viu o quê? O que a gente está falando aqui a respeito? Então, logo no início aqui da página 10, da unidade 10, né, a gente tem ali, ó, discuss sports to watch and play. Então, discuta esportes e assista o jogo, né? Tá conseguindo me escutar, Dora? Tô ouvindo. Tá. Discuta esportes e assista jogo, né? Sossega aí. Então vamos ver aqui, ó. O que a gente vai usar? Então, quando é que eu uso o presente simples com, no caso, esportes? Quando é que eu uso? What, né? What primeiro? Tá questionando, né?
Todos eles aí, né? Todos os WH question. São todos WH questions, exatamente. Então, what outfits do you like to dress? Então, eu gostaria de mostrar aqui que tem uma regra muito importante das WH questions, que não é só a gente usar, como a gente viu lá atrás, usando a forma simples do presente, no sentido de falar assim, quando eu falo assim, what do you do? What do you do? O que quer dizer isso? What do you do? O que você quer fazer? Não, o que você faz, né? O que você faz? E a what do you play? O que quer dizer isso? O que você joga? O que você joga, o que você toca, né? Então, nesse tocar no sentido de tocar um instrumento musical, o que você toca, o que você joga, o que você brinca, né? Nesse sentido. Então, aqui nós aprendemos lá atrás que a gente pode usar a WH question, a matriz é a WH question. Deixa eu só arrumar aqui. A WH question, aí eu tenho aqui o auxiliar, e aí depois eu tenho o resto da sentença, certo? Só que agora a gente está falando de uma outra forma de usar também, né, dando ênfase para quê? Para o que eu quero saber. Então eu quero saber o quê? O que eu quero saber da Dora? Eu quero saber que tipo de roupa. Quais são as roupas que a Dora, que tipo de roupa que a Dora usa? Gosta de usar, né? Então, para perguntar isso, o que tem primeiro? Então, na verdade, o que eu quero saber, o que realmente faz jus à pergunta, é o estilo de roupa. A roupa, né? Que roupa, né, Dora? Que roupa, Dora, você gosta de usar? Que roupa? Então, roupa ali faz parte do quê? Do que eu quero saber com relação ao que você gosta de usar. Então, que roupa? Então, quando acontece isso, o que vem primeiro depois da WH question? Depois da WH question vem, então, a roupa, depois vem o auxiliar, e aí sim, depois vem o resto da sentença. Certo. É isso que a gente está vendo ali. Então, se eu falar de tipo de roupa, que roupa você gosta de usar, Dora? Como você poderia responder essa pergunta, Dora? Que roupa você gosta de usar, Dora? Para eu responder? Exatamente. Como você responderia? Que roupas você gosta de usar? I like jeans. I like to wear Pants jeans. I like to wear jeans. Eu gosto de usar jeans. Né? Ou pode falar I like to wear jeans and t-shirt. Isso. Né? Então essas são as roupas que você gosta de usar. Então que roupas você gosta de usar, Dora? I like to wear jeans and t-shirt. Né? What animals do you want to have, Dora? What animals do you want to have? Onde você quer, né? Qual animal você quer? Que animais você quer ter?
Que animais você quer ter? I want to To have, I want to have. Eu quero ter. a dog. I want to have a dog. Então, eu quero ter um cachorro. Né? Então, dentro dessas questões, a gente vai usando o que eu quero saber, entendeu? Eu quero saber que animal, né? Então, então what animals? What animals do you want to have? Né? Aí Eu sempre tô dando um outro exemplo dentro dessa base que a gente está vendo ali no what. Que ele está falando de what sports. What sports do you play? I play soccer and basketball. Então, dentro desse nicho ali de esportes, qual, né, que eu gosto de jogar? Que aí é isso que está lá no Grama Focus. E aí ali o livro ele fala: eu gosto de jogar futebol e basquete, né? É o que está ali. Dentro desse nicho do futebol. E dentro do nicho de roupas, quais são as roupas, que roupa você gosta de usar, Dora? E a Dora, dentro do nicho de roupas, que existe uma variedade muito grande e ampla, a Dora gosta de usar jeans e camiseta. Dentro do nicho de animais, quais que a Dora quer ter? Eu quero ter um cachorro. Dentro de todos os animais que existem, a Dora quer um cachorro. Quer ter um cachorro. Entendeu? Então é isso que a gente tem que lembrar na hora de criar a pergunta. Entendeu? Agora a gente vai para a segunda, que é a segunda WH question. A segunda é com relação ao who. Então, who significa quem. Então, quem fixa bem isso. Quem é curiosidade. Porque eu quero saber quem. Então, quem vem logo ali, o que a gente consegue criar o mindset. Quem? Esse mindset é curiosidade. Quem? Então, Dora, who do you go to the park with? Who do you go to the park with? O que quer dizer isso? Com quem eu vou ao parque? Isso. Com quem você vai ao parque da sua casa? Como I seria em go, inglês isso? I go to my sister and my dog. I go to the park I go to the park with with my sister and my dog. my sister and My dog. my dog. Perfeito. Se eu for indeterminado, que nem eu estou perguntando para você, mas aí tudo bem. Se eu falo quem vai ganhar as eleições, aí eu não estou me dirigindo a ninguém. Não vou falar sobre isso hoje, não. Porque nós temos pessoas também que votam diferente. Então é melhor não. Aí não dá para o gol. Não dá, aí não dá. Aí a gente vai poder usar curiosidades diferentes, né? Vamos pensar assim. Né? Vamos pensar assim, ó. Who do you go to the supermarket with? Who do you go to the supermarket with? Quem vai ao mercado? Tipo, com quem você vai ao mercado? Who do you go to the supermarket with? I go to a supermarket. I go to supermarket. I go to the supermarket with some friends. with some friends. Perfeito, Dora, é isso mesmo. Então, aí vamos supor, quando você falou assim, quem vai ganhar as eleições, a gente não usa o quem, a gente usa
Qual deles vão ganhar a eleição? Então seria which one is going to win the election? The elections. Which one is going to win the election? Quem vai ganhar as eleições? Aí vou colocar lá. Candidate A or candidate B? Né? Candidate A or candidate B? Which one is going to win the election? Né? Quais candidatos vão ganhar as eleições? Candidate A or candidate B? Oh, I think candidate A. Candidate A is going to win. I think candidate A is going to win. Então, eu acho que o candidato A vai ganhar. Entendeu? Então, não se usa o quem para isso. Então, qual deles vai ganhar? Não, né, no caso aqui, quem vai ganhar, mas qual deles? Eles não usam quem vai ganhar, e sim qual vai ganhar. Né? Quais candidatos vão ganhar? É utilizar em termos de quantidade? Ou... Não, na verdade, no sentido de qual deles. Não, o which não quer dizer quantidade, mas quer dizer no sentido de escolha. Ele é a WH question que a gente usa para escolha. Escolha qual e não quem vai ganhar. Quem vai ganhar? Dora ou Zeli? Não. Nesse caso, quem vai ganhar? Então, em português a gente fala no sentido de escolha, mas em inglês não. O quem não é para escolha. E a gente tem uma WH question exatamente para isso, para escolha. Escolher quem, então qual deles vai ganhar, e não quem vai ganhar. Qual deles? Entendeu? Nesse caso seria quem vai ganhar. Né? Zeri já chegou atrasada aqui na aula, né, Zeri? Chegou atrasada, não sabe, nem entrou no grupo para ouvir o áudio. Eu mandei o áudio mais cedo, ó, falando que ia começar às 13. Mas se você chegou, tá ótimo. Perfeito. Hello, people. Hello, good afternoon. Hello. Sorry. Não, o importante é que você entrou na aula, né? Só tá eu e a Dora hoje aqui. Ah, é? É. A Dora já sanou as dúvidas. A Dora já sanou as dúvidas dela lá do Sam e do N. A gente já passou pela unidade 9. Agora a gente está indo para os advérbios de frequência. Então a Dora automaticamente já ganhou 5 pontos na prova. Dora é fogo. A Dora tá craque. A Dora eu tô me deixando com vontade de estudar para chegar a alcançar ela. Qual é a página, Titi? Qual página que é, Dora? Essa daqui que a gente está vendo? Vê aí. Nós estamos na unidade 10 agora, né? Na 64. 64. Unit 10. E o Lucas não tá entrando aí, não? 65, Zeli. Página 65. 65. Lucas não tá entrando aí, não? Lucas, não. Então, ele disse que tá tudo escuro o coisa dele aqui. Mas ele não apareceu aqui, não. Só você e a Dora. 65? 65. Grama Focus. A gente está falando do Grama Focus. Do Grama Focus? Exercício 3. Exercício 3. Peraí, homem. Oxi. Karma. Ô, Lucas. Entrou? Peraí. Então, a Dora que estava discutindo, nós estávamos discutindo, a Dora estava perguntando, no caso, no uso do quem, né? Aí eu falei, a gente usa o quem mais para curiosidade em inglês, né? Quem é aquele fulano de tal? Eu tenho curiosidade de saber quem.
Só que quando aí ela quis dizer, ela perguntou assim, a pergunta dela foi, teacher, eu posso usar o who? Quem vai ganhar as eleições? Who, né? Eu falei, não se usa o who para dizer quem vai ganhar. Então a gente usa o which. Quais candidatos vão ganhar? Which one is going to win the elections? Quais candidatos vão ganhar? Which one? Which ones? Aqui, which ones, né, no caso. Which ones? Sim. Which ones are going, né? Which ones are going to win the election? Quais vão ganhar as eleições? Candidate A or candidate B? I think the candidate A is going to win. Eu acho que o candidato A vai ganhar. Né? Não é o candidato L? Calma aí, Zeli, calma aí. Pronto. Não é para influenciar meus alunos. Deixa eles pensarem quem eles vão votar, tá? Olha, só tem Dora aí, a Dora é L. Não, sem influência. Então, aqui, ó. Sem influência. E eu só estava realmente com dúvida com relação à forma de questionar. A forma, exatamente. O Lucas não está conseguindo entrar, por quê? Hã? Não Vai sei, estudar Zeli. pelo meu, Lucas. Oh, meu Deus. Não sei porque ele não está conseguindo. Sai e entra de novo, homem. Sai e entra de novo. Agora vamos tentar entender, ó. Entra agora no coisa. Por que tu não está entrando? Por que tu não colocou no Zoom, então? Aí. Põe aí, deixa eu ver. Tem parceira certa aqui, não. Fala para ele ficar do teu lado, Zeli, então. Já que ele não está conseguindo entrar, fique do teu lado e assiste a aula. Pois é o que ele quer fazer. Uma tela preta no celular dele. Tá bom, vai, continua, Titi. Prossegue. Porque vai terminar hoje mais cedo, é? Vai terminar mais cedo. A gente começou às 13. Já passei para a Dora. É uma hora de aula, então, já? Não, já passei. Começamos às 13, não foi, Dora? A aula. Exatamente. Começamos às 13, e aí eu passei para a Dora já a unidade 9. Depois vocês vão ver no vídeo depois. Essa parte. Aí eu falei com a Dora, a gente estudou a unidade 9, agora estamos na 10, né? Vendo a 10. Grama Focus. Esse de cima. Aí nós já vimos o What Sports, agora a gente está vendo o Who, e agora a gente vai para o Where. Então, quando é que a gente usa o Where? Aqui. Where é quando você vai fazer uma pergunta. Onde tal coisa? Mas em que sentido essa pergunta? Você falar o quê? Por exemplo, onde foi peraí, onde vai ser a Copa do Mundo, digamos assim, de 2000 Então a gente quer saber sobre local, né, gente? Local. Local de algo, né? O local, né? A localização de algo. A gente quer saber o local de algo, a gente usa o where, para saber o local. Nesse sentido aqui, né? A gente quer saber o local de algo, mas como eu quero saber da origem da Zeli. Aí eu vou falar, Zeli, where are you from? Aí é a origem. Origem de onde a Zeli vem. De onde você vem, Zeli? Where are you from? De onde você vem? Agora, nesse caso aqui, o local de alguma coisa. Vamos supor, você fala assim, Dora, where do you live? Where do you live, Dora? Eu quero saber qual local que eu quero saber. O local do quê? Where do you live? O local do quê? Where do you live? Onde você mora, é isso? Isso. O local de onde ela mora. Exatamente. Where do you live, Dora? I live in Jabaquara. I live in Jabaquara. Perfeito. And you, Zeli? And you, Zeli?
I live in I live, Mongaguá. I live in Mongaguá. 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 Perfeito. Então, é exatamente isso. Então, where a gente vai usar sempre para falar sobre sobre o local ou sobre a origem, né? Nesse sentido. Agora tem uma outra que vocês têm que prestar muita atenção, se quiser até anotar, é matéria de prova, tá? Que é how often. O que significa how often? Que frequência? Como? Com que frequência? Com que frequência? E outra coisa importante. Então, quando a gente usa com que frequência, eu quero saber não na verdade, os advérbios da frequência. Eu quero saber a frequência de que você faz aqui. Então, eu falo, Zali, how often do you go to the beach? How often do you go to the beach? O que quer dizer isso? I am. How Tá often do you go? Tá falando com que frequência eu vou à praia. Eu vou à praia. É isso? Isso. Aí eu tenho que responder agora, você tá falando? Aí vamos lá. Pode falar. I go, pode ser I go? Aham. I go in today. Não, Zeli, eu quero saber a frequência que você vai pra praia. Quanta A sua frequência que você... Todos os dias, eu quero falar todos os dias. Então, Como que seria, então? I go para a praia. Como que é para a praia? for, é isso? Não, I go... Como que é? I go para a praia. Go, every day. Today. Today. Ora, Dora... Não, a Dora explicando. Vamos lá, Dora. A Dora ajudando aí. I go to the beach. Today. Beach. every day. Every day. Então, Every day to the beach. não, every day to the beach, não. I go to the beach every day. Every day. Então, o every day, ela é o quê? A variável de frequência. É a variável de frequência. Uhum. A gente vai usar mais coisas. Lucas, how often do you do your English homework? Tá bem, pode falar. Lucas, how often do you do your English homework? O que quer dizer isso? Frequência você faz sua lição? Como? Perguntei o quê? Fala alto, Com Lucas. que frequência você faz sua lição de inglês? Isso, exatamente. É isso mesmo. Nem um dia ele tem que colocar. Fala assim. Todos os dias ele vai falar. Tá mentindo. É fake news. E aí, Zé, Vai como seria a resposta do Lucas? Como você acha que ele daria? Ele tem que dar, né? Pra ver se ele tá mentindo. Aí eu não quero. Como? I do my Lucas, ó a Dora te ajudando, Lucas. Vamos lá. English home. I do my English homework
Às vezes, always. Não, always, às vezes, como é que é? Às vezes, always. I do my English homework. Always. Não, always não, né? Se ele disse que não, então. Então, lembra que não pode colocar, não pode colocar os advérbios de frequência, tá? Tem que colocar as variáveis de frequência, não os advérbios. Então, sometimes, often, usually, jamais podemos colocar isso. Mas então, o às vezes sim. Ever, então tem que falar never. Não. Você também não. Olha meu livro aqui, meu filho. Olha meus cadernos. E aí, Lucas, como você vai colocar aí? Vai colocar never. Pode Então, aqui, colocar ó. never. I never do my English homework. Então, eu nunca faço a minha lição de casa. Tá certo, never. I never do my Vamos fazer homework. ali. How often do you work? Elisete, hi, Elisete. Good afternoon. Hi, Elisete, how often do you work? people. Qual frequência você trabalha? Yes. Qual frequência que eu trabalho? Geralmente, I Ok. usually. Então lembra que a gente não pode usar o advérbio de frequência, a gente tem que usar a variável da frequência. Mas nunca o advérbio. Quando a gente pergunta com how often. Tem que lembrar disso, tá? Anotem aí. A gente nunca usa o advérbio de frequência para responder. Sempre vamos usar a variável da frequência. Então sempre. Mas não, tá. A variável seria never. Seria todo dia, seria 2 vezes na semana, 1 vez na semana, 3 vezes na semana, entendeu? Mas aí, tá. Isso seria as variáveis de frequência. Work to 2 vezes Twice. Na semana. Twice a week. Nossa, essa regra eu não lembrava, não. Que eu tenho, quando eu respondo com off, tem que ser com a variável e não com a Sim. variável. Tem, vai cair na prova, viu? Anota aí. Toda vez que eu pergunto com how often, eu quero saber o quê? Eu não quero saber do advérbio de frequência, eu quero saber a frequência. Então, a frequência é a variável que tem que colocar. Então, se é todo dia... Variável. Como? Todas as variáveis, então. Todos os dias, 2 vezes. Todos os dias... Não, todos os dias. Eu posso falar também 2 vezes na semana, 3 vezes. Né? Aos finais de semana, também é. 1 vez na semana, também é variável de frequência. Então, Dora, how often do you walk your dog? I walk my dog every day. I walk my dog every day. O que eu perguntei para Dora ali? How often do you walk your dog? Com que frequência qual é a frequência você e o seu cachorro? Você caminha com o seu cachorro. O seu caminho com o seu cachorro. É o caminho que eu esqueci, que é o walk. O que a Dora respondeu? Ela falou que ela anda com o cachorro dela todos os dias. Exatamente. Então, essa é a regra de usar as respostas do how often, tá, gente? Então, é assim que a gente usa. Sempre com as variáveis de
frequência e não com os advérbios. Os advérbios é uma coisa, as variáveis de frequência são outras. Então a gente não pode se confundir. Quando eu falo how often, com que frequência, não quer dizer que eu tenho que usar o always, sometimes, usually. Não, jamais. A gente vai usar a frequência em si. Então, todos os dias, uma vez na semana, 2 dias na semana, 3 vezes na semana, aos finais de semana, todos os dias ou nunca. Aí sim, entendeu? Mas aí eu sempre tenho que usar um verbo auxiliar, não? Como Eu preciso de um verbo auxiliar? Não. um verbo auxiliar, por exemplo, Dora, dá um exemplo aí de como seria isso. Não, eu estava pensando no... Porque no caso de do, O do. porque eu sempre... Aqui é o walk já é o verbo. Exatamente, mas eu preciso do auxiliar, porque a pergunta está no presente, entendeu? Se eu falo da sua mãe, eu falo, Dora, how often does your mother go to the park? O que quer dizer isso? Com frequência, minha mãe vai ao parque, sua mãe vai ao parque, né? Isso. She She goes She goes to the park. to the park. Never, nunca. Então, Tento sair com ela, não sai, né? she never goes to the park. She never go to the park. She never goes to the park. She never goes to the park. Isso aí. She never goes to the park. Perfeito. Então, how often a gente já conseguiu colocar aí em pauta como a gente pode usar, né? Então, lembra que a Elisete até falou, acabei esquecendo. Isso eu falei lá quando a gente começou a estudar, né, essa unidade 10. Falei sobre isso, a gente falou sobre isso na aula. Mas aqui, como a gente está na revisão, a gente está recapitulando. Então, é legal que vocês anotem isso para na hora de fazer a prova não esquecer, né? Agora vamos para o when. Quando é que eu uso when, pessoal? Para falar sobre o quê eu uso when? Quando? Quando? Quando Mas, você... então, quando? A gente usa quando para falar sobre o quê? Eu quero saber, eu quero uma informação. É sobre um dia específico, Período? um período específico, entendeu? Eu quero um período específico. Como assim período específico? Tipo, meu aniversário. Qual é o meu aniversário? Quando? Quando é o seu aniversário? My birthday. My birthday in September. Como? Tá gravando. Tá gravando. My birthday in September. Então seria when is your birthday? When is your birthday, daughter? My birthday is in September. My birthday is in September. Uhum. Qual que é o dia, Dora? 12. 12, assim? Two. Aproveitar a Black Friday antecipada Second. do Cambly e garantir seu inglês com tutores nativos Não é, por só não é É porque eu tô dando twelve, eu tô... É mais, assinando o Cambly hoje, você ganha de bônus um mês de aulas totalmente grátis. Vem praticar o inglês em aulas personalizadas com tutores nativos como eu. Essa é a sua chance de conquistar a fluência no idioma. Deixa eu só Não desligar aqui. Parou de... to September. Calma aí. Então, when is your birthday, Dora? My birthday is in September 2nd.
É 2 de setembro, né, Dora? Seu aniversário. Hã? Isso, second day. Yeah, então my birthday is in September 2nd. Zeli, when is Bianca's birthday? When is Bianca's birthday? My daughter. Posso falar assim? Sim, my daughter Is birthday. my daughter's birthday Peraí. Eu não sei falar 31. tem que saber, porque a gente aprendeu. 31 eu não sei. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o que eu não sei. A casa de 30 eu não sei. 30th. 30. Então, presta atenção que a Dora falou da mãe dela ali, ó. Tem que seguir a regra. Uhum. Então, eu vou falar de março. Agora, March. março. Is, vou colocar, Is. é, É. in, Tuesday. em. Tuesday. Então, Tuesday. my daughter's birthday is in March. Tuesday. Não é 31 de março? Mas eu não sei falar o 31. Você fala Tuesday on. 30, 31. seria 31st. 31st. Você eu não 31st. sabia falar. 31st. March 31st. Eu poderia reusar o aniversário dela. Her birthday. Isso, exatamente. Aqui as elites Pode colocar utilizar o isso. her na frente? Não. Você pode. Her birthday Mas is tem Eu quis colocar minha filha, então, Uhum. para mudar um pouquinho, eu quis colocar minha filha. Her birthday in. Aí continuar. E my birthday is in March 13. Isso, exatamente, Dora. Luca, when is your father's birthday? Well, Lucas, when is your father's birthday? Então, que dia ele faz aniversário? fala, Lu. Tá perguntando que dia ele faz aniversário? Que dia não? Quando? Que é quando? When, quando? Eu tô explicando que when a gente usa para dizer quando. My dad. My dad. My dad is Então, como que eu tô falando? My dad My dad. was a birthday. Então, my dad's birthday. Não sei que dia ele faz aniversário. Ah, não importa também. Como? Em março. Então, mas falar. Tem que seguir a regra. My dad's birthday is Março. in March. Vamos só ver. 29. Hmm? 29. 29th. 29th. When? 29. Como? Tá certo.
So, Elisete, when is your sister's birthday? My sister is birthday My sister's birthday is May May 7. 7th. Agora a parte. É o mesmo dia que a Rayane? Isso. My sister's birthday is in May 7th. Perfeito. As outras tias ficaram com ciúme, que a Rainha nasceu justamente. Essa Da Rita. da Deve Rita. ser. Não, faz aniversário no mesmo dia. Mamãe, mamãe, mamãe. Zeli, what time do you wake up? What time do you Wake up. wake? Quanto tempo é isso? Quanto tempo? Não. What time significa o quê, pessoal? Horas? Que horas você... Que horas? Isso. Que horas? Que horas eu faço caminhada, é isso? É. Quanto tempo é how many times? Ah, tá. How many times? Quantas vezes? Quanto tempo? Que horas você levanta, você acorda? Que hora você acorda? I am, pode ser I am? I am não. Que I am eu estou, eu sou. Não, pode ser. Então, I, pode ser I? Sim. I. Wake Up. Como? Ó a Dora ajudando aí. Dora, pode falar. Wake up. Wake up, Zeli. Então, eu acabei de falar, mas eu falei wake up, porque você não entendeu. Wake up. Nine. Tá faltando a preposição. I am. Oh, am. Não. As. As. Como que fala as, Dória? Fala aí, Dória. Então, posso falar it? Não, jamais. Então, eu não sei falar esse negócio de horas, não. É uma coisa que eu não aprendi. Então, tem que estudar, tem que estudar. Vocês não estão estudando. Esse negócio de horas, eu sei falar... Como que seria, então, Elisete? Como que ela falaria as e ela quer falar o horário? Como que seria? Esse de horário aí, eu não sei, não, do relógio. Deixa eu ver aqui. At 7 o'clock. At 7 o'clock. Muito bem, Dora. É de 7 o'clock. Valeu, Dora. Obrigada. Então é o at. É o at. Lucas, what time do you have lunch? Que horas eu almoço? Isso. Meio-dia em ponto. Sem passar e nem voltar. Então, como que seria, Lucas? Tem que falar assim. I Ah, have lunch. I have lunch. Meio-dia.
At. Como que é meio-dia? Como que é meio-dia em inglês? Não. Ai, filho. On. Sei lá, sei lá. At Vou noon. falar 11 horas. At noon. At noon. Noni. At noon. At noon. É isso aí. Noni. At noon. Anota aí. Eu não sabia. Meio-dia é noon. At noon. Elisete, what time do you go to bed? What time do you go to bed? Qual horário eu vou dormir? Isso. Cama. I get up. I go. Ok. 8 o'clock. Então, mas como seria em inglês? I go. At I go to bed. to bed. Ah, é verdade. 8 o'clock. At 8 o'clock. Vai cedo, hein, Elisete? Oi? Vai cedo, hein? Também acordo 4 da manhã. Às vezes, né? Ai, me deixa. Às vezes é 9, no máximo 10 horas. Mas 8 horas, 8h30, 9 horas. What go to get up? What time do you go? What time do you get up? É isso? Pode ser, não? Pode. A pergunta é para Elisete, né, Dora? É. Para mim, Laura? É para você. Ai, Não foi isso que eu pensei, teacher. Não, mas a pergunta que eu tô fazendo não é para Elisete. A que você desculpa. falou Tá. é que você fez para Elisete, né? Ah, tá, para Elisete, é. What time do you get up, Elisete? I get up. Ai, 4. Como? I get up. Mas aí na Dini tá escrito? Não, mas eu não tô escrevendo o que a Dora falou, não. É outra pergunta que a Dora quis perguntar. Na hora que eu acordo. I get up. Ah. 4. I get up at 4. Dora, what time do you have dinner? You have dinner. I have dinner. I have dinner. Dinner é o jantar, né? Isso. I have dinner 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock. Não, mas At 8 o'clock. Conseguiram entender, gente? Então, assim, eu percebi que todos vocês estão com dificuldade mesmo de falar as horas. Volta lá no livro anterior, pega a unidade 5 e dá uma estudada. É muito importante saber horas, viu? Porque horas a gente usa o tempo todo. Horas é uma coisa que a gente usa o tempo todo, tem que saber. De cor. Você não pode ir para o próximo módulo sem saber as horas. Tem que saber como usar. E vocês estão pronunciando errado a palavra, esse aqui, ó. A preposição at. É at, não é at, ou ot, ou at. É at. A maneira de falar. At. Ok? Trabalha bem a pronúncia. At. I have dinner. At. Ok? Não pode esquecer. At. Então, aí nós vimos as preposições, usando também as preposições relativas às horas,
usando what time. Falamos sobre as WH questions, cada uma tem uma função diferente. Então, foi isso que eu coloquei na aula relativa a isso, para vocês estudarem para a prova. Então, fixa bem isso, tá? Em matéria de prova, tem que estudar. Daí, para a gente encerrar, open your books on page 65. 65, exercise 7. Aí lembra que eu falei que a gente tem em inglês, em português a gente fala assim, Dora, você sabe escrever? Claro, é óbvio que a Dora sabe, né? Mas se eu for perguntar para a Dora, você sabe escrever? Como que eu perguntaria? Dora, você sabe escrever? Como que eu perguntaria isso? Do you know wrote? Como é que escreveu? Wrote? Não, escreveu, né? Write. Right. Do you know right? Não. Tá vendo? A pergunta não seria assim, tá vendo? Eles têm colocações diferentes do português nosso. Então, é isso que a gente tem que saber. Essas coisas a gente precisa saber para a gente não cometer erros na hora de fazer. Então, eles não falam dessa maneira. Por que eles não falam? Porque lá para eles existe uma maneira de perguntar se a pessoa sabe ou não sabe fazer algo e tem uma regra, usando o modal de habilidade. Qual que é esse modal? É o can. Então, você não usa o do para perguntar. Você usa o can. Então, can you? Dora, can you write? Can you write? Você sabe escrever? Pode Can you write? É. Então, é o meu problema de traduzir ao pé da letra. Esse é um problema que eu tenho. Então, can you write? E aí, como o can é um modal de pergunta, então é muito parecido com o do. Então, can you write? Se a Dora sabe escrever, ela vai falar yes, I can. Sim, eu sei escrever. Então, se a Dora falar yes, I can, ela quer dizer sim, eu sei. Sim, eu sei. Mas, teacher, can não quer dizer pode? Sim, mas pode ser saber, conhecer, né, no sentido de saber ali. Eu sei, né, eu tenho conhecimento disso, eu tenho habilidade para isso, para escrever. Então, é no sentido de habilidade, ela tem habilidade de escrever. Então, yes, I can. Sim, eu sei, eu posso escrever. Eu tenho habilidade de escrever. Então, yes, I can. Se fosse não, seria no, I can't. Não, eu não sei. Eu não sei escrever. No, I can't. Então, se eu falo assim, Zeli, can you swim? Zeli, can you swim? Yes, I can. Yes, I can. Lucas, can you bake a cake? Yes, I can. Mas o que quer dizer essa pergunta? O que quer dizer essa pergunta? Can you bake a cake? Se ele sabe preparar um bolo? Se ele sabe assar um bolo? Só ver no YouTube. Fala que não. Yes, daqui. Yes, I Sabe can. esse bolo? Dora, can you... A Elisete, né? Elisete, can you... Can you speak Spanish, Elisete? No, I can't. No, I can't. Então, vocês perceberam que quando a gente usa, olha só, isso aqui já está mostrando, né? As perguntas e as respostas. Então, a pergunta sempre vai ser, ela vai ser colocada o que no começo. Ah, você sabe fazer isso? Então, você sabe, você consegue, você pode. Sempre vai usar o can no início. Então, can you write? Can you swim? Can you bake a cake? Can you speak in Spanish? Então, sempre vai ter ali, na pergunta, logo no início, o can.
E aí a resposta vai ter aquelas respostas com yes or no. Por quê? Porque a pergunta é simples, né? Aí eu tenho a pergunta usando as WH questions também, usando can. Seria como? Who can drive? E que então nessa sala, who can drive? Diz ali, who can drive? Aqui nessa sala. Who can drive? Who can drive? Você sabe dirigir, é isso? Não, você sabe não. O que é who can drive? O que Who, significa isso? como você... Como não? O você- que é who? Ai, who é Não, o que é who? quem? É isso? Quem Isso, sabe dirigir isso, nessa sala? isso. Eu vou colocar eu, I am. Não, I am não, Zani. Para de colocar I am em tudo. Não é I am. I can. Exatamente. Por que tu colocar I am? Não é Eu pra colocar I esqueci am. eu coloco M, mas eu sou. Que dá um branco, teacher, nesses negócios de inglês, meu. Mas tem que fixar, tem que trabalhar isso na I cabeça. can. Não tem que ir colocando I am em tudo. Não vai colocando I am em tudo. Tem que pensar. Tem que organizar as ideias na cabeça e colocar certinho. Entendeu? Teacher, isso eu sei de letra. I can. Euzinha. Então, na aula aqui, who can play soccer? Lucas, né? No caso. I can. Vai, Lucas, fala aí. Who can play soccer? E aí, Eu vou Lucas? falar o Lucas. Então, como seria? Lucas pode. Lucas sabe. Como seria? Caramba, agora você me pegou. Lucas sabe. Não, Lucas. Peraí. Você vai usar o he se você apontar para ele. Aí sim. Se o Lucas não estiver na sala, você tem que falar o nome dele, entendeu? Se o Lucas está na sala, você aponta para ele tá. e fala he can. Então eu vou apontar para ele. He can. O Lucas, pronto. He can. Ele Se o tá Lucas aqui. não estivesse na sala, como seria? Se o Lucas não estivesse na sala, eu vou falar que ele Não. Ele. Não, ele não. Ele você fala quando você está com ele aí do lado dele. Como que seria, Dora? Se o Lucas não está na sala, a gente fala como? Lucas, vou falar o nome dele primeiro. É. Lucas Ken. Lucas can, ponto. Lucas can. O Lucas sabe. Simplesmente assim. Lucas sabe. Lucas Ken. Who can speak? Who can speak several languages? Teacher. Mas eu sei, vai ter que colocar o can. Dele. Teacher Marcos Ken. Teacher Marcos Ken. Several. Teacher. O que é several? Can. Several. Inúmeras, Dora. Você dizer inúmeras, várias. Aquelas que a gente não consegue contar. Várias línguas. Who can speak several languages? Teacher Marcos Ken. Who can sue? Who can sue? Essa pergunta é para Elisete. Elisete, who can sue? Who can sue? Yes, I can. I can. Então, no caso, ou se a Elisete, se fosse para a sala, Elisete can. Elisete can. Entendeu? Que é sweet? Ou she can. Se fosse, ela está aqui, eu posso apontar para ela, she can. Ela pode.
ou ela sabe. Deu para entender aí, pessoal, como que é isso? Uhum. O uso. Então, Zari, não é I am, tá? Eu esqueci desse I, esse M aí. Tem que ser I, M. E quando a gente usa o what can I do? O que quer dizer isso? What can I do? Eu posso, né? Sabe fazer. O que eu sei fazer. Eu posso O fazer. que eu sei fazer? Eu sei fazer. I can, eu vou falar de mim. sei. I can teach. E vocês? Vamos falar, cada um de vocês fala uma particularidade de vocês que vocês sabem fazer. I can teach. Eu sei ensinar. E você? Zeli, agora é a sua vez. I can drive. I can drive. Elisete? I can. I can swim. I can sew. Dora, uma habilidade sua. Ixi, não tenho nem. Tem várias, Dora. Procura uma. Você tem várias. Massa. Vou fazer o I can cook. I can cook. I can cook. Lucas, fala uma sua. No negativo, Dora. I can't. Negativo. Não, tem que falar I can, né? Não pode. I can. Então põe o I can. Lucas? I can play soccer. I can play soccer. Perfeito. I can play soccer. Então é isso, gente. Usando o can é exatamente nesse contexto que a gente vai usar daqui para frente, né? Para fixar. Aí conseguimos terminar, então, as duas unidades. Finalizamos aqui a unidade 10. Deixa eu só finalizar aqui.